Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês agora um texto da Palavra de Deus que tem como tema a revelação de Jesus Cristo. Quero ler em Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao 3, para nós aprendermos alguma coisa juntos nessa tarde, amém? Diz assim a revelação da Palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Palavra maravilhosa, né? Uma advertência muito grande, né, para os nossos dias, a qual nós estamos vivendo. Cremos que estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos momentos na Terra. E a revelação do Senhor Jesus Cristo é algo tremendamente importante para uma pessoa quando ele a recebe. Quando ele não recebe, torna-se para ele uma trágica coisa. Quando a revelação ela é recebida por alguém, aquilo é vida para ele. Mas quando essa revelação não é recebida por uma pessoa, isso lhe traz morte. Falando isso do lado espiritual, a morte espiritual ou a vida espiritual, entendeu? Quando a revelação vem, é vida, mas quando ela não vem, é morte, entendeu? Estou com a mensagem do profeta, intitulada A Revelação de Jesus Cristo. No parágrafo de número 6, o profeta diz assim: a importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente nunca poderá ser superenfatizada. A revelação da palavra de Deus, ela só pode vir a uma pessoa através do Espírito Santo. É meditando em sua palavra que o Espírito traz a revelação, ele traz a vida da palavra em nós. Ele vivifica isso em nós. Ele faz essa palavra ter vida em nós. Aí a gente temos a revelação da coisa, do que é a verdade, do que é a mentira, do que está oculto, a qual nós não podemos enxergar ou não podemos ver. Mas quando o Espírito traz a revelação, nós podemos ver. Por exemplo, quantas vezes nós lemos um texto da Bíblia e não conseguimos enxergar aquilo, aquela revelação que está contida ali naquele livro ou naquele versículo, não é verdade? Mas quando o Espírito Santo traz isso, nós conseguimos dissipar, separar a luz e as trevas, o bem e o mal, porque a revelação vem. Então as trevas são dissipadas, entendeu? Então o profeta continua dizendo aqui: agora eu não estou falando deste livro de Apocalipse. E você? Veja, estou falando de toda a revelação. Você sabia que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo é uma revelação? Tudo é uma revelação. Há pessoas que pegam as escrituras no Velho Testamento e você citar elas no Velho Testamento, muitas pessoas dizem: não, isso aí foi nos dias do Velho Testamento, nos dias da lei. Mas eu te digo uma verdade, meu irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é válida tanto no Velho como no Novo. Ela é válida, entendeu? E então nós vemos que o profeta diz assim: é tremendamente importante para a igreja. A revelação da palavra, ela é tremendamente importante para a igreja.
A igreja que não tem a revelação dada pelo Espírito Santo, ela é apenas um centro religioso, uma comunidade religiosa. Por quê? Porque ali não tem a revelação da palavra. E sem a revelação da palavra, nós não podemos chegar a nenhum lugar se não tivermos a revelação. Mas veja bem, se você pegar o livro de São Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 18, você vai encontrar algo bem importante nos dias de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nos seus dias ali na terra, ele se deparou uma certa vez com os seus discípulos e com a multidão que lhe cercava ali. E ele perguntou a eles: quem dizem vós ser o Filho do Homem? Ele queria saber o que é que o povo dizia acerca dele. O que é que o povo estava falando acerca de Jesus Cristo? Então, ele disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele fez uma pergunta, ele perguntou a ele, né? A eles. E eles disseram, olha o que é que o povo disse. Uns disseram que ele era João Batista. Outros disseram que ele era Elias. E outros disseram que ele era Jeremias. Ou um dos profetas. Veja, 4 coisas, 4 concepção intelectual estava na mente daquele povo. Uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias e outros diziam que ele era um profeta. Veja, 4 concepções estavam na mente daquelas pessoas. Veja a importância da revelação pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Ele lhes disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Veja, a primeira pergunta foi dada ao povo. E o povo disseram que ele era Elias, um profeta ali, né? Aquelas 4 concepções estavam sobre o povo. Então ele perguntou para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Perguntando aos apóstolos ali. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja que coisa maravilhosa. Mas veja o que foi que Jesus disse a ele. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Veja que eu estou sempre dizendo a revelação dada pelo Espírito Santo. Jesus disse que quem revelou a João aqui, a Pedro aqui, não foi a carne e nem o sangue. Isso quer dizer, não foi o homem que trouxe essa revelação. Não foi a carne humana. Não foi o intelecto humano. Não foi a memória de um homem que descobriu essas coisas. Não, foi o Pai que está no céu, foi quem tu revelou. Então Deus revelou ali a Pedro naquela hora que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Cristo quer dizer ungido. Então Pedro viu ali em Jesus um homem ungido de Deus. Um homem ungido, um homem diferente. Então ele disse assim mais, Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está no singular da palavra. Não é elas, é ela, uma igreja. Uma, não são várias. Jesus Cristo tem uma igreja. Ele não tem várias igrejas. Ele tem uma igreja. Nós somos o seu corpo aqui na terra. Ele é a cabeça. Mas vamos prosseguir um pouco mais para nós entendermos a importância da revelação, irmãos.
Veja, os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Você crê nisso? Que a igreja está edificada sobre Pedro? É verdade isso, que a igreja está edificada sobre Pedro? Jesus não disse que a igreja estaria edificada sobre Pedro. Como é que Jesus ia edificar a igreja em um homem que negaria ele 3 vezes? Está vendo a importância de termos a revelação da palavra? Veja bem, agora isso é verdadeiramente carnal. Quando você crê que a igreja está edificada sobre Pedro, isso é carnal, isso é mente humana, isso é intelecto. Nós não cremos pelo intelecto, nós cremos pela fé, através da revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão indeciso, que negou o Senhor Jesus e até praguejou ao fazê-lo? Veja, como é que Jesus poderia edificar a sua igreja sobre um homem que estava indeciso? Porque Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E se você pegar o livro de João, no capítulo de número 18, São João 18, no versículo 17 diz: Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Olha, ele negou. Essa aqui foi quando Jesus estava perante o Sinédrio. Veja, Jesus perante o Sinédrio. Pedro negou ele. Como poderia a igreja estar edificada sobre Pedro? Está vendo a importância de termos a revelação da palavra? Quando você chega no versículo 25 de São João 18 ainda, diz de novo: E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Ó, 2 vezes ele negou Jesus, está vendo? Como poderia a igreja estar edificada sobre um homem? Veja. E no versículo 27 do mesmo capítulo de São João 18 diz: E Pedro negou outra vez. 3, né? E logo o galo cantou. Então a igreja não está edificada sobre Pedro. É que muitas vezes nós lemos as Escrituras e se nós não tivermos a revelação dada pelo Espírito Santo, nós passamos por alto. Nós perdemos o foco da linha da palavra. Mas vamos continuar um pouco mais aqui. Deus não pode edificar sua igreja sobre nenhum homem nascido de pecado. Veja que coisa tremenda. A igreja não pode estar edificada sobre essas coisas. O profeta diz que isso são areias movediças. A igreja não pode estar edificada nisso. A igreja tem que estar alicerçada em algo que esteja seguro, que possa lhe dar segurança, vida. E não foi sobre alguma pedra ali, como se Deus houvesse santificado a terra naquele lugar. Veja. E não é como dizem os protestantes, que a igreja está edificada sobre Jesus. Veja, o mundo religioso de hoje, as igrejas, as denominações, diz que não, a igreja está edificada sobre Jesus. É verdade isso? A igreja está edificada sobre Jesus? Você crê dessa forma? Veja a necessidade de termos um profeta para nos revelar a palavra, para nos guiar diretamente ao centro da palavra, da revelação. Não atrair o povo para si. Não é isso. É guiar o povo a Deus. O verdadeiro profeta, ele leva o povo à palavra, direciona o povo a Deus, porque ele tem compromisso com Deus. Mas vamos seguir mais um pouco. E sobre a revelação, é sobre a revelação que a igreja está edificada. Veja,
Leia-o como está escrito. Leia como está escrito lá, para você ver. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, qual pedra? A revelação, edificarei minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está edificada em Pedro e não está também edificada em Jesus. Ela está edificada sobre a revelação. Por que a revelação? Quando a revelação, irmão, ela vem pelo Espírito Santo a um verdadeiro cristão, irmão, tudo muda. Tudo muda. Analise o caso de Saulo. Em Atos capítulo 9, conta-nos a história de Saulo. Aquele homem, antes de ter a revelação, ele era um fariseu. Ele pertencia a uma denominação do seu dia. E ele indo a Damasco, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos, para prendê-los, para malvadar com ele, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu? Aquela luz cegante cegou ele ali. Ele caiu do cavalo. Muitas pessoas precisam cair do cavalo para poder obter essa revelação. Cair do seu pedestal, cair da sua zona de conforto, cair da sua posição social perante os homens. É preciso isso, irmãos. É preciso isso. Porque se nós não tivermos essa revelação, estamos perdidos, irmão. Não passamos de um religioso. Mas quando Paulo recebeu a oração de Ananias, diz a Bíblia que caiu algo dos olhos dele como escama. Os seus olhos foram abertos. E dali para frente a vida de Paulo foi transformada. Veja aí a importância da revelação da palavra de Deus. Daquele dia em diante ele se tornou uma nova criatura. Então aquele que perseguia tornou-se perseguido. Está vendo aí a coisa? Então é dessa forma, meu irmão, que a revelação vem. Quando a revelação vem aos olhos do homem, os olhos espirituais. Porque hoje, muitas vezes somos cegos de olhos abertos. Estamos lendo a palavra, mas não estamos enxergando. Isaías 29 profetizou isso. Isaías 29 profetizou isso. Ele viu nos dias dele os gentios, hoje, cegado pelos credos, pelos dogmas, pelas falsas doutrinas, pelas falsas religiões. É porque o povo não quer compromisso com a verdade, não quer a verdade. Mas desde aquele dia que ele recebeu a Cristo, naquele dia, a vida dele foi transformada. Ele teve a revelação de quem era ali? A revelação de Jesus Cristo. E a sua vida mudou. É necessário, irmão, que caia de nossos olhos espirituais essa treva, essa luz que cega. Entendeu? Mas quando a luz do Evangelho vem, a revelação pelo Espírito, ela tira isso que está nos atrapalhando a enxergarmos a verdade. E o que foi que aconteceu com ele? Ele se tornou-se um dos maiores homens do Novo Testamento. Veja a sua vida como foi mudada através da revelação do Espírito Santo. Você não deseja essa revelação? A palavra. É a palavra. Vamos prosseguir mais um pouco? Diz assim, ó, como soube Abel, o profeta mostrando aqui, né? Como soube Abel que devia fazer para oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Como foi que Abel descobriu a forma correta de fazer um sacrifício agradável a Deus, a qual Deus ia recebê-lo? Como foi que ele recebeu isso? Ninguém foi dizer isso a ele. Ele também não usou o seu intelecto, sua mente, para dizer, não, eu vou fazer disso, vou fazer daquilo, vou fazer dessa forma. Não.
Ele teve a revelação. Veja. Por fé, ele recebeu a revelação do sangue. Veja o sacrifício de Abel. Ele recebeu a revelação do sangue. Ele ofereceu um substituto em seu lugar. Ele sacrificou um cordeiro ali. E aquele cordeiro era um tipo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado era um tipo do sangue derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Veja a importância de termos a revelação da palavra de Deus. Sem a revelação, meus irmãos, nós vamos criar um urubu em casa, dizendo que estamos criando uma águia. Mas quando nós ver uma águia, nós vamos dizer, não, verdadeiramente eu estou criando um urubu mesmo em casa. E eu achava que era uma águia. Mas enquanto essa revelação não chega, estamos dessa forma, irmãos. E é necessário que nós saiamos da religiosidade. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Se nós não somos verdadeiros cristãos, nós somos falsos cristãos. E para sermos verdadeiros cristãos, precisamos estar enquadrados na palavra. Em toda a palavra. Não é em uma parte, não. É em toda a palavra. Veja, Abel teve essa revelação de como sacrificar a Deus. Eu também preciso saber, pela revelação da palavra, como é que eu devo sacrificar-me a Deus. Como é que eu devo oferecer um louvor a Deus? Eu preciso saber. Eu preciso saber como que eu devo oferecer uma oração a Deus, uma pregação a Deus. Como é que eu devo fazer na minha vida cotidiana? Eu preciso ter a revelação da palavra de Deus para que eu possa ser guiado por ela. Porque há muitas pessoas fazendo obras para Deus sem ser da vontade de Deus. Por quê? Porque não tem a revelação. Não tem a revelação. Aí você põe um lobo dentro de casa, dizendo que é um cordeiro. Quando você vê um cordeiro, você diz, não, eu estou criando um lobo. Porque a revelação vem. E quando ela vem, ela nos transforma. Ela nos limpa. Ela nos leva diretamente a Cristo. Pelo Espírito Santo. Mas o profeta continua dizendo aqui, Caim não tinha tal revelação ainda que tivesse um mandamento. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Veja que coisa, meu irmão. Caim não teve revelação. E sabe o que ele foi oferecer a Deus? Frutos. Fruto não tem sangue, meu irmão. Aquele sangue do sacrifício de Abel, Abel sabia que aquele sangue, no sangue está a vida. E aquela vida que estava no sangue, tipificando Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, a vida que estava naquele sangue lá, voltaria sobre o pecador. Mas e aí, as frutas têm sangue? A vida que estava naquelas frutas podia voltar sobre o pecador? Não. Então Deus não recebeu o sacrifício de Abel, de Caim. Deus não recebeu. Veja, ele estava oferecendo aquilo a Deus sinceramente, mas Deus não recebeu, porque lhe faltou a revelação. Agora veja bem, quantas vezes vamos prestar culto a Deus e Deus não recebe aquilo? Já parou para pensar isso? Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Nós não estamos aqui na terra brincando de ser cristão, brincando de ser crente. Não, meu irmão. O diabo não brinca de ser diabo. Isso é sério. Ele não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser cristão. Ou somos cristãos verdadeiros ou somos falsos. Em qual linha estamos? Precisamos nos examinar.
Mas veja bem, foi a revelação de Deus o que fez a diferença e concedeu a Abel a vida eterna. Sem a revelação, irmão, não vamos ter vida eterna. Por quê? Vamos continuar servindo a Deus da forma que pensamos, achando que é dessa maneira. Você já pensou isso? Você pega um versículo da Bíblia, você coloca na mão de 3 pessoas, por exemplo. Você vai ver que cada um tem um pensamento. Eu pergunto, qual dos 3 está certo? Está vendo aí? Porque cada um deles quer interpretar da forma que ele entende, da forma que ele acha. E fazendo isso, 2 coisas acontecem. Ou ele acrescenta a palavra, ou ele diminui a palavra. Aí sabe onde é que ele cai? Lá em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Aquele que acrescenta, vem sobre ele as pragas. Aquele que diminui, a sua parte será cortada do reino. Por quê? Porque ele não tem a revelação. Então ele quer interpretar a Bíblia. A Bíblia não é para ser interpretada. Ela é para ser crida. Você crê na palavra de Deus por fé. Entendeu? O apóstolo São Pedro, nas suas cartas, ele diz: as profecias bíblicas não são de particular interpretação, mas os homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Se ela não é de particular interpretação, por que esses homens estão interpretando a Bíblia aí, meu irmão? Ei, meu irmão, por que eles estão aí interpretando a Bíblia? Guiando o povo, meu irmão, a caminhos errados. O povo não tem passado de meros religiosos, estão seguindo a doutrina de uma igreja. Olha, meu querido, olha, o apóstolo Paulo, ele teve tanto cuidado com aquilo que ele recebeu da parte de Deus, que ele disse que recebeu por revelação a palavra. Quando ele foi preso, veja, ele enviou cartas escritas a Timóteo. Ele não entregou a igreja na mão de Timóteo de qualquer maneira lá, para Timóteo pregar o que ele achava, o que ele pensava. Não. Analise, leia as cartas de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, para você ver o cuidado que Paulo tinha com a igreja. Mas eu pergunto, você vê os homens de hoje com cuidado? Com esse cuidado, cortando o pecado pelas raízes, combatendo o pecado das igrejas? Talvez você até veja isso. Mas busque os fundamentos da palavra, onde é que está. Veja se eles estão enquadrados no que diz a palavra, na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas. Efésios 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É nisso que nós estamos fundamentados. É nisto, meus irmãos. É na revelação. Sem ela, meu querido, estamos perdidos. Mas vamos prosseguir mais um pouco. Agora, você pode receber o que diz o pastor, o que o seminário ensina. Você pode crer nisso. O que o pastor diz, né? O que o seminário ensina. E muitas vezes descrê do que diz a palavra de Deus. Está vendo? E ainda que o ensine com eloquência, quando Deus revela a você que Jesus é o Cristo, e que você é purificado pelo sangue, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. Enquanto Jesus não te revelar isso, você nunca terá vida eterna. Veja, ainda que o ensine com eloquência, quanto Deus não revela a você que Jesus é o Cristo, e que você é purificado pelo sangue, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna.
Sem a revelação, meu querido. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. É necessário que tenhamos a revelação. Está vendo aí? É a revelação espiritual que o faz. É ela que traz esta vida de Cristo para dentro de nós, para nos tornar uma nova criatura em Cristo. É o que ele disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento só vem com a morada do Espírito. Se ele não estiver morando, não temos um novo nascimento. Não. A casa pode estar varrida, pode estar adornada, mas cadê o morador? Ou ela está sozinha a casa? É necessário, meus irmãos, abrirmos os nossos olhos nesses dias e saber o tempo que estamos vivendo. Agora, eu digo que este livro de revelação é a revelação de Jesus e que ele está fazendo através das 7 eras da igreja. Jesus Cristo vem revelando sua palavra desde o princípio, desde lá de Atos 2, quando ele desceu na forma de Espírito Santo. E ali, Pedro teve a revelação do nome dele. Os apóstolos tiveram a revelação do nome. Porque lá em Lucas 24:47, Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. É o que nos falta muitas vezes. Temos que ter a mente aberta para compreendermos as Escrituras. Porque se nós não tivermos a mente aberta, veja, nada nos servirá. Tem notado você como Satanás odeia 2 dos livros da Bíblia mais que todos os demais? Você sabia que tem 2 livros da Bíblia que o diabo mais odeia? Sabia disso? Qual é o livro? Gênesis e Apocalipse. Por quê? Porque Gênesis mostra como é que Satanás entrou na raça humana. Você sabia que Satanás tem filho? Isso é profundo, meu querido. A revelação da palavra é tremenda. Então Gênesis mostra como Satanás entrou na raça humana. Apocalipse mostra o seu final. Então ele ataca esses 2 livros. Mas é no livro de Gênesis que nós temos a revelação de quê? Da semente da serpente. É lá. O profeta nos mostra isso. Aonde ninguém nunca mostrou. Aonde nenhuma denominação nunca mostrou isso. Satanás tem filhos, viu? Pregando também.